Psicologia Falada apresenta Neurociência Desvendando o Sistema Nervoso. Livro escrito por Ber Konose Paradiso. Este audiolivro é uma iniciativa independente e sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador deixando seu like e se inscrevendo no canal. Para uma melhor experiência, tenha o texto original em mãos e busque os seus fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 2. Neurônios e glia. Todos os tecidos e órgãos do organismo são formados por células. As funções especializadas das células e o modo como elas interagem determinam a função dos órgãos. O sistema nervoso é um sistema de órgãos, seguramente, os mais sofisticados e complexos que a natureza já inventou. No entanto, a estratégia básica para desvendar suas funções não é diferente daquela usada para pesquisar o pâncreas ou o pulmão. Devemos iniciar aprendendo como cada célula do sistema nervoso trabalha e depois observar como elas estão associadas para trabalhar em conjunto. Em neurociências, não há a necessidade de separar mente de cérebro. Quando entendermos plenamente as ações individuais e combinadas das células do sistema nervoso, compreenderemos nossas habilidades mentais. A organização deste livro reflete esta neurofilosofia. Começaremos com as células do sistema nervoso, sua estrutura, função e formas de comunicação. Nos capítulos seguintes, estudaremos como essas células estão reunidas em circuitos que desencadeiam sensação, percepção, movimento, fala e emoção. Neste capítulo, concentraremos-nos na estrutura dos diferentes tipos celulares do sistema nervoso. Neurônios e glia. Essas são categorias amplas, dentro das quais existem muitos tipos de células que diferem em estrutura, química e função. No entanto, a distinção entre neurônios e glia é importante. Embora exista um número aproximadamente igual de neurônios e de células gliais no encéfalo humano adulto, os neurônios são responsáveis pela maioria das funções exclusivas do sistema nervoso. São os neurônios que sentem as mudanças no ambiente, que comunicam essas mudanças a outros neurônios e que comandam as respostas corporais a essas sensações. A glia, ou células gliais, contribui para as funções neurais, principalmente por meio do efeito isolante, de sustentação e de nutrição dos neurônios vizinhos. Se o sistema nervoso central fosse um biscoito com pedacinhos de chocolate e os neurônios fossem os pequenos pedaços de chocolate, a glia seria a massa do biscoito que preenche todos os espaços e assegura que os pedacinhos de chocolate se mantenham suspensos no seu local apropriado. De fato, o termo glia deriva da palavra grega para cola, dando a impressão de que a principal função dessas células é impedir que o encéfalo escape por nossos ouvidos. Veremos, no decorrer deste capítulo, que, apesar dessa visão simplista desconsiderar a importância da função glial, estamos seguros de que são os neurônios que realizam o processamento da informação no sistema nervoso, de modo que os neurônios recebem a nossa maior atenção. As neurociências, assim como as outras áreas de conhecimento, possuem uma linguagem própria. Para utilizar essa linguagem, deve-se aprender seu vocabulário. Após você ler este capítulo, dedique alguns minutos para revisar a lista das palavras-chave e certifique-se de ter aprendido o significado de cada termo. Seu vocabulário em neurociências aumentará à medida que você for avançando na leitura deste livro. A doutrina neuronal. Para estudar a estrutura das células do sistema nervoso, os cientistas precisaram vencer vários obstáculos. O primeiro foi o pequeno tamanho. A maioria das células está na faixa de 0,01 a 0,05 mm de diâmetro. A ponta de um lápis não apontado tem cerca de 2 mm de calibre. Os neurônios são 40 a 200 vezes menores. Como os neurônios não podem ser vistos a olho nu, a neurociência celular não teria como progredir sem o desenvolvimento do microscópio composto, no fim do século XVII. Mesmo assim, os obstáculos persistiram. Para observar o tecido neural com o microscópio foi necessário obter cortes muito finos, que não fossem de espessura muito maior que o diâmetro das células. Entretanto, o tecido neural tem uma consistência semelhante à da gelatina, sem firmeza o suficiente para realizar cortes finos. Portanto, o estudo da morfologia das células nervosas teve de aguardar o desenvolvimento de métodos para endurecer o tecido sem alterar sua estrutura e de um instrumento que pudesse produzir seções muito finas. No início do século XIX, os cientistas descobriram como endurecer, ou fixar, os tecidos por imersão em formaldeído e desenvolveram um aparelho especial, chamado de micrótomo, para obter seções muito finas. Esses avanços técnicos conceberam um campo da histologia, o estudo microscópico da estrutura dos tecidos. Todavia, os cientistas que estudavam as estruturas neurais se depararam com outro obstáculo.
As preparações frescas de tecido nervoso possuem um aspecto uniforme de cor creme sob o microscópio, sem diferenças de pigmentação que permitissem aos histologistas identificar cada célula. O avanço final na neurohistologia foi a introdução de colorações que coravam seletivamente algumas, mas não todas, partes do tecido neural. Uma dessas colorações, ainda hoje utilizada, foi introduzida pelo neurologista alemão Franz Nissl, no fim do século XIX. Nissl mostrou que um tipo de corante básico podia corar os núcleos das células, bem como os elementos encontrados agrupados em torno dos núcleos dos neurônios. Esses aglomerados são chamados de corpúsculos de Nissl, e a técnica é conhecida como coloração de Nissl. A coloração de Nissl é extremamente útil por duas razões. Ela distingue entre neurônios e glia e permite aos histologistas estudarem a organização, ou citoarquitetura, dos neurônios de diferentes partes do sistema nervoso. O estudo da citoarquitetura levou ao conhecimento de que o encéfalo consiste em muitas regiões especializadas. Sabe-se, atualmente, que cada região realiza uma função distinta. O procedimento de Golgi. A coloração de Nissl, entretanto, não poderia contar toda a história. Um neurônio corado pelo método de Nissl parece um pouco mais que grumos de protoplasma contendo um núcleo. Os neurônios são muito mais do que isso, mas tal conhecimento não foi possível antes do surgimento de um diferente método de coloração, inventado pelo histologista italiano Camillo Golgi. Em 1873, Golgi descobriu que, impregnando uma amostra de tecido neural com solução de cromato de prata, chamada atualmente de coloração de Golgi, obtinha-se uma pequena porcentagem de neurônios corados de negro em toda a sua extensão. Isso revelou que o corpo celular neuronal, a região do neurônio contendo o núcleo que é mostrada com a coloração de Nissl, é, de fato, apenas uma pequena fração da estrutura completa do neurônio. Observe, nas figuras 2.1 e 2. 3. Como diferentes colorações histológicas podem fornecer observações nitidamente diferentes do mesmo tecido. Ainda hoje, a neurohistologia continua como um campo ativo na neurociência, assim como seu credo. A conquista do sistema nervoso é principalmente com a coloração. O procedimento de Golgi mostra que os neurônios possuem pelo menos duas partes distintas. Uma região central, que contém o núcleo da célula, e numerosos tubos finos, que irradiam da região central. A região inchada que contém o núcleo celular recebe vários nomes que podem ser usados indiferentemente: corpo celular, soma e pericário. Os finos tubos que irradiam do soma são chamados de neuritos e são de dois tipos: axônios e dendritos. O corpo celular, em geral, origina um único axônio. O axônio possui um diâmetro uniforme ao longo de toda a sua extensão e suas eventuais ramificações geralmente se estendem em ângulos retos. Como os axônios podem se projetar por grandes distâncias no corpo, os histologistas da época imediatamente reconheceram que os axônios atuam como fios condutores que transmitem os sinais eferentes dos neurônios. Os dendritos, por outro lado, raramente são mais longos que 2 milímetros. Muitos dendritos se estendem do corpo celular, terminando, em geral, em pontas finas. Os primeiros histologistas reconheceram que, por fazerem contato com muitos axônios, os dendritos atuam como as antenas do neurônio para receberem as sinalizações que chegam, ou aferências. A contribuição de Carral. Golgi inventou o método de coloração, mas foi um espanhol contemporâneo de Golgi quem o empregou com maior eficiência. Santiago Ramón y Cajal foi um histologista e um artista habilidoso que conheceu o procedimento de Golgi em 1888. Em uma série de publicações notáveis ao longo dos 25 anos subsequentes, Cajal utilizou a coloração de Golgi para desvendar circuitarias de muitas regiões do encéfalo. De modo curioso, Golgi e Cajal chegaram a conclusões completamente opostas sobre os neurônios. Golgi defendia o ponto de vista de que os neuritos de diferentes células eram fusionados uns aos outros para formar um retículo contínuo, ou rede, de forma similar às artérias e veias do sistema circulatório. De acordo com essa teoria reticularista, o sistema nervoso é uma exceção à teoria celular, a qual estabelece que a célula individual é a unidade elementar funcional de todos os tecidos animais. Cajal, ao contrário, argumentava ferrenhamente que os neuritos dos diferentes neurônios não possuem continuidade entre eles e se comunicam por contatos, não por continuidade. Essa ideia de que a teoria celular também se aplica aos neurônios veio a ser conhecida como doutrina neuronal. Embora Golgi e Cajal tenham compartilhado o Prêmio Nobel, em 1906, eles permaneceram rivais até o fim. As evidências científicas dos 50 anos seguintes apoiaram substancialmente a doutrina neuronal, mas a comprovação final teve de esperar pelo desenvolvimento da microscopia eletrônica, na década de 1950. Com o poder de resolução maior do microscópio eletrônico, foi possível demonstrar finalmente que os neuritos de diferentes neurônios não possuem continuidade entre si.
Assim, nosso ponto de partida no estudo do sistema nervoso deve ser o neurônio, individualmente. O protótipo de neurônio. Como já vimos, o neurônio consiste em várias partes: o soma, os dendritos e o axônio. O conteúdo interno de um neurônio é separado do meio externo por uma membrana limitante, a membrana neuronal, a qual recobre o neurônio como uma tenda de circo sustentada por um intrincado esqueleto interno, dando a cada parte da célula sua aparência tridimensional característica. Exploraremos o interior do neurônio e aprenderemos um pouco sobre as funções das diferentes partes que o compõem. O soma. A membrana neuronal. A membrana neuronal serve como uma barreira que delimita o citoplasma internamente no neurônio e exclui certas substâncias presentes nos fluidos externos que banham os neurônios. A membrana tem aproximadamente 5 nanômetros de espessura e é cravejada de proteínas. Como mencionado anteriormente, algumas das proteínas associadas à membrana bombeiam substâncias de dentro para fora. Outras formam poros que regulam quais substâncias podem acessar o interior do neurônio. Uma importante característica dos neurônios é que a composição proteica da membrana varia dependendo de sua localização, seja no soma, nos dendritos ou no axônio. A função dos neurônios não pode ser compreendida sem o conhecimento da estrutura e da função da membrana neuronal e de suas proteínas associadas. De fato, esse tópico é de tamanha importância que passaremos boa parte dos próximos 4 capítulos estudando como as membranas conferem aos neurônios a sua notável capacidade de transferir sinais elétricos por todo o sistema nervoso central e pelo corpo. O citoesqueleto. Anteriormente, comparamos a membrana neuronal com a tenda de um circo, sustentada por um esqueleto interno. Esse esqueleto é chamado de citoesqueleto, e dá aos neurônios sua forma característica. Os ossos do citoesqueleto são os microtúbulos, os microfilamentos e os neurofilamentos. Contudo, ao contrário da sustentação da tenda do circo, o citoesqueleto não é estático. Os componentes do citoesqueleto são regulados de forma muito dinâmica e estão em constante movimento. Enquanto você lê esta sentença, seus neurônios provavelmente estão se mexendo em sua cabeça. Microtúbulos. Medindo 20 nanômetros de diâmetro, os microtúbulos são grandes e percorrem longitudinalmente os neuritos. O microtúbulo se parece com um tubo retilíneo de paredes espessas. A parede desse tubo é composta por fios menores entrelaçados como em uma corda ao redor do centro oco do tubo. Cada um desses pequenos fios consiste da proteína chamada tubulina. Uma única molécula de tubulina é pequena e globular. O fio consiste na união de tubulinas, como contas de um colar. O processo de união das pequenas proteínas para formar um longo filamento é chamado de polimerização. O filamento resultante é chamado de polímero. A polimerização e a despolimerização dos microtúbulos e, consequentemente, a forma neuronal, podem ser reguladas por vários sinais dentro do neurônio. Uma classe de proteínas que participa da regulação da formação e função dos microtúbulos são as proteínas associadas aos microtúbulos, ou MEPs. Entre outras funções, as MEPs ancoram os microtúbulos uns aos outros e às outras partes do neurônio. Alterações patológicas em uma MEP axonal, chamada de proteína tau, têm sido associadas à demência que acompanha a doença de Alzheimer. Microfilamentos. Com apenas 5 nanômetros de diâmetro, os microfilamentos apresentam aproximadamente a mesma espessura da membrana celular. Localizados por todo o neurônio, eles são particularmente mais numerosos nos neuritos. Os microfilamentos são formados por 2 delgadas fitas trançadas, e estas são polímeros da proteína actina. A actina é uma das proteínas mais abundantes em todos os tipos celulares, incluindo os neurônios, e acredita-se que tem um papel na mudança do formato celular. Na verdade, como veremos no capítulo 13, os filamentos de actina estão criticamente envolvidos no mecanismo de contração muscular. Assim como os microtúbulos, os microfilamentos de actina estão constantemente sendo polimerizados e despolimerizados, e esse processo é regulado por sinalizações nos neurônios. Além de estarem dispostos longitudinalmente ao longo dos neuritos, como os microtúbulos, os microfilamentos também estão intimamente associados com a membrana. Eles estão ancorados na membrana por meio de ligações com a rede de proteínas fibrosas que revestem a superfície interna da membrana celular como uma teia de aranha. Neurofilamentos. Com diâmetro de 10 nanômetros, os neurofilamentos possuem tamanho intermediário entre os microtúbulos e os microfilamentos. Eles existem em todas as células do corpo como filamentos intermediários. Apenas nos neurônios são chamados de neurofilamentos. A diferença nos nomes, na verdade, reflete sutis diferenças na estrutura entre diferentes tecidos. Um exemplo de filamento intermediário diferente é a queratina, que, quando arranjada em feixes, constitui o pelo.
Dos diferentes tipos de estruturas fibrilares que discutimos, os neurofilamentos são os que mais se assemelham à estrutura dos ossos e dos ligamentos do esqueleto. Um neurofilamento consiste em múltiplas subunidades que estão organizadas como uma estrutura do tipo corda. Cada mecha de corda consiste em longas moléculas proteicas individuais, tornando os neurofilamentos mecanicamente muito resistentes. O axônio. Até agora, estudamos várias estruturas, como o soma, as organelas, a membrana e o citoesqueleto. Entretanto, nenhuma dessas estruturas é exclusiva dos neurônios, pois são encontradas em todas as células do nosso corpo. Contudo, agora analisaremos o axônio, uma estrutura exclusiva dos neurônios, altamente especializada nos processos de transferência de informações, cobrindo distâncias no sistema nervoso. O axônio inicia em uma região chamada de cone de implantação, que se torna afilado para formar o segmento inicial do axônio propriamente dito. Duas características marcantes distinguem o axônio do soma. 1. Não há retículo endoplasmático rugoso no axônio e há poucos, ou nenhum, ribossomos livres nos axônios maduros. 2. A composição proteica da membrana do axônio é fundamentalmente diferente daquela observada na membrana do soma. Essas diferenças estruturais se refletem nas diferenças funcionais. Uma vez que não existem ribossomos, não há síntese proteica no axônio. Isso significa que todas as proteínas presentes no axônio devem se originar do soma, e são as diferentes proteínas da membrana do axônio que permitem ao mesmo funcionar como um fio condutor que envia informações ao longo de grandes distâncias. Os axônios podem se estender por menos de 1 milímetro, ou podem alcançar mais de 1 metro de comprimento. Os axônios frequentemente se ramificam, e essas ramificações são chamadas de colaterais axonais, as quais podem viajar longas distâncias para se comunicarem com diferentes partes do sistema nervoso. Ocasionalmente, um colateral pode retornar e comunicar-se com a mesma célula que deu origem ao axônio ou com os dendritos de células vizinhas. Essas ramificações chamam-se colaterais recorrentes. O diâmetro de um axônio é variável, medindo desde menos de 1 milímetro até cerca de 25 milímetros nos seres humanos, podendo atingir 1 milímetro nas lulas. Essa variação do diâmetro é relevante para as funções dos axônios. Como será explicado no capítulo 4, a velocidade do sinal elétrico que percorre o axônio, o impulso nervoso, varia conforme o diâmetro do axônio. Quanto maior o calibre do axônio, mais rápida é a transmissão do impulso. A terminação axonal. Todos os axônios têm um início, uma porção intermediária e uma porção final. A porção final é chamada de terminação axonal, ou botão terminal, referindo-se ao fato de que normalmente se parece com um disco entumecido. A terminação é o local onde o axônio entra em contato com outros neurônios e passa a informação para eles. Esse ponto de contato é chamado de sinapse, uma palavra derivada do grego para amarrar junto. Às vezes, os axônios apresentam muitas ramificações curtas em suas regiões terminais, e cada ramificação forma uma sinapse com dendritos ou corpos celulares na mesma região. Essas ramificações são chamadas coletivamente de arborização terminal. Outras vezes, os axônios formam sinapses com regiões dilatadas ao longo de sua extensão antes de terminarem em outro lugar. Essas regiões entumecidas são chamadas de boutons en passant. Em qualquer dos casos, quando um neurônio estabelecer contato sináptico com outra célula, diz-se que ele inerva aquela célula, ou promove a inervação. O citoplasma da terminação axonal difere daquele presente no restante do axônio em várias características. 1. Os microtúbulos não se estendem no terminal sináptico. 2. O terminal sináptico contém numerosas bolhas pequenas, envoltas por membranas, chamadas de vesículas sinápticas, que medem aproximadamente 50 nanômetros de diâmetro. 3. A superfície interna da membrana que faz face à sinapse apresenta um revestimento particularmente denso de proteínas. 4. A terminação apresenta numerosas mitocôndrias, indicando uma alta demanda de energia no local. A sinapse. Embora os capítulos 5 e 6 sejam completamente dedicados a explicar o modo como é transferida a informação de um neurônio para outro através da sinapse, veremos uma prévia desse processo aqui. A sinapse tem dois lados: o pré-sináptico e o pós-sináptico. Esses nomes indicam a direção habitual do fluxo de informação de pré para pós. O lado pré-sináptico geralmente consiste em uma terminação axonal, ao passo que o lado pós-sináptico pode ser um dendrito ou soma de outro neurônio. O espaço entre a membrana pré-sináptica e a pós-sináptica é chamado de fenda sináptica. A transferência de informação através da sinapse de um neurônio para outro é chamada de transmissão sináptica. Na maioria das sinapses, a informação que viaja na forma de impulsos elétricos ao longo de um axônio é convertida, na terminação axonal, em um sinal químico, que atravessa a fenda sináptica.
Na membrana pós-sináptica, esse sinal químico é convertido novamente em um sinal elétrico. O sinal químico é chamado de neurotransmissor e fica estocado nas vesículas sinápticas dentro da terminação, sendo liberado destas na fenda sináptica. Como veremos, diferentes neurotransmissores são usados por diferentes tipos de neurônios. Essa transformação da informação, de elétrica para química para elétrica, torna possível muitas das capacidades computacionais do encéfalo. Modificações desse processo estão envolvidas na memória e no aprendizado, e distúrbios nas transmissões sinápticas resultam em certos transtornos mentais. A sinapse também é o local de ação para muitas toxinas e para a maioria das drogas psicoativas. Transporte exoplasmático. Como já foi mencionado, uma característica do citoplasma dos axônios e da terminação axonal é a ausência de ribossomos. Como os ribossomos são as fábricas de proteínas da célula, sua ausência significa que as proteínas axonais devem ser sintetizadas no soma e então transportadas pelo axônio. De fato, na metade do século XIX, o fisiologista inglês Augustus Valer mostrou que os axônios não sobrevivem quando separados do corpo celular do qual se originam. A degeneração dos axônios que ocorre quando estes são separados é denominada degeneração valeriana. Como pode ser detectada com certos métodos de coloração, a degeneração valeriana é uma maneira de se traçar as conexões axonais no sistema nervoso central. A degeneração valeriana ocorre porque o fluxo normal de materiais do soma para a terminação axonal está interrompido. Esse movimento de material ao longo do axônio é chamado de transporte exoplasmático. Este foi primeiramente demonstrado pelos experimentos do neurobiólogo americano Paul Weiss e colaboradores na década de 1940. Eles descobriram que, se uma linha fosse amarrada ao redor de um axônio, materiais acumulariam-se no axônio, junto ao nó, mas no lado próximo ao soma. Quando o nó era desfeito, o material acumulado continuava a migrar ao longo do axônio a uma taxa de 1 a 10 milímetros por dia. Essa foi uma descoberta notável, mas não é toda a história. Se todo o material se deslocasse ao longo do axônio exclusivamente por esse mecanismo de transporte, eles não chegariam às terminações dos axônios mais longos em menos de meio ano, com muito tempo de espera para nutrir as sinapses famintas. No fim dos anos 1960, foram desenvolvidos métodos para acompanhar os movimentos de moléculas proteicas ao longo do axônio em direção à terminação. Esses métodos consistiam em injetar aminoácidos radioativos nos somas neuronais. Lembre-se que os aminoácidos são os blocos constitutivos das proteínas. Os aminoácidos quentes eram incorporados às proteínas, e a chegada de proteínas radioativas na terminação axonal era medida, para calcular a taxa de transporte. Esse transporte exoplasmático rápido ocorria a uma taxa bastante alta, atingindo 1000 milímetros por dia. Atualmente, já se conhece muito sobre a maneira como funciona o transporte exoplasmático. O material é incluso dentro de vesículas, as quais, então, caminham ao longo dos microtúbulos do axônio. As pernas são formadas por uma proteína chamada cinesina, e o processo ocorre com gasto de trifosfato de adenosina. A cinesina transporta material apenas do soma para a terminação. Todo movimento de material nesse sentido é chamado de transporte anterógrado. Além do transporte anterógrado, existe um mecanismo para o deslocamento de material ao longo do axônio no sentido da terminação para o soma. Acredita-se que esse processo sinaliza ao soma acerca de mudanças nas necessidades metabólicas da terminação axonal. O movimento nesse sentido, da terminação para o soma, é chamado de transporte retrógrado. O mecanismo molecular é semelhante ao do transporte anterógrado, exceto pelo tipo de pernas, que para o transporte retrógrado são constituídas por uma proteína diferente, chamada de dineína. Tanto os mecanismos de transporte anterógrado quanto retrógrado têm sido utilizados pelos neurocientistas como formas de traçar as conexões no sistema nervoso central. Os dendritos. O termo dendrito é derivado da palavra grega para árvore, referindo-se ao fato de que os neuritos se assemelham aos ramos de uma árvore à medida que se projetam do soma. Os dendritos de um único neurônio são coletivamente chamados de árvore dendrítica, ou arborização dendrítica, e cada ramo da árvore é chamado de ramo dendrítico. As grandes variedades de formas e tamanhos das árvores dendríticas são utilizadas para classificar os diferentes grupos de neurônios. Como os dendritos funcionam no neurônio de forma similar a antenas, eles recebem milhares de sinapses. A membrana dendrítica que está sob as sinapses apresenta muitas moléculas de proteínas especializadas, chamadas de receptores, as quais detectam os neurotransmissores na fenda sináptica. Os dendritos de alguns neurônios estão recobertos por estruturas especializadas, chamadas de espinhos dendríticos, que recebem alguns tipos de aferências sinápticas. Os espinhos se parecem com pequenas bolsas penduradas em torno do dendrito. A morfologia incomum dos espinhos tem fascinado os neurocientistas desde a sua descoberta por Carral.
Acredita-se que eles isolem várias reações químicas que são disparadas por alguns tipos de ativação sináptica. A estrutura do espinho é sensível ao tipo e à intensidade da atividade sináptica. Alterações incomuns têm sido detectadas no encéfalo de sujeitos com distúrbios cognitivos. Na maioria das vezes, o citoplasma dos dendritos assemelha-se àquele presente nos axônios. O citoplasma está repleto de elementos do citoesqueleto e de mitocôndrias. Uma diferença interessante é que poliribossomos podem ser observados nos dendritos, frequentemente sob os espinhos. Pesquisas sugerem que a transmissão sináptica possa promover a síntese proteica de forma localizada em alguns neurônios. No capítulo 25, veremos que a regulação sináptica da síntese proteica é crucial para o armazenamento da informação no encéfalo. Classificando os neurônios S. É provável que nós nunca compreendamos como cada um dos 85 milhões de neurônios existentes no nosso sistema nervoso contribui para as funções do encéfalo. Contudo, se pudéssemos mostrar que todos os neurônios no encéfalo podem ser classificados e que, dentro de cada categoria, todos os neurônios funcionam de forma idêntica? A complexidade do problema poderia ser reduzida à compreensão da contribuição característica de cada categoria, em vez de cada célula. É com essa esperança que os neurocientistas têm tentado formular esquemas para a classificação dos neurônios. Classificação pela estrutura neuronal. Esforços para classificar os neurônios começaram, de fato, com o desenvolvimento do procedimento de Golgi. Essa sistemática de classificação baseada na morfologia de dendritos, axônios e nas estruturas que eles inervam é utilizada ainda hoje. Número de neuritos. Os neurônios podem ser classificados de acordo com o número total de neuritos que se estendem a partir do soma. Um neurônio que apresenta um único neurito é dito unipolar. Se possuir 2 neuritos, a célula é bipolar, e, se apresentar 3 ou mais, é multipolar. A maioria dos neurônios no encéfalo é multipolar. Dendritos. As arborizações dendríticas podem variar muito de um tipo de neurônio para outro. Algumas têm inspirado uma nomenclatura elegante como célula de 2 buquês ou célula candelabro. Outras têm nomes mais utilitários, como células alfa. A classificação geralmente é específica para uma determinada área do encéfalo. Por exemplo, no córtex cerebral, existem 2 grandes classes: as células estreladas e as células piramidais. Os neurônios também podem ser classificados de acordo com a presença de espinhos dendríticos. Aqueles que os possuem são chamados de espinhosos, ao passo que os que não os possuem são chamados de não espinhosos. Essa sistemática de classificação dendrítica pode ser combinada. Por exemplo, no córtex cerebral, todas as células piramidais são espinhosas. As células estreladas, por outro lado, podem ser espinhosas ou não. Conexões. A informação chega ao sistema nervoso por meio dos neurônios que apresentam neuritos nas superfícies sensoriais do corpo, como a pele e a retina. As células com esse tipo de conexão são os neurônios sensoriais primários. Outros neurônios possuem axônios que fazem sinapses com os músculos e comandam movimentos. Estes são chamados de neurônios motores. No entanto, a maioria dos neurônios do sistema nervoso forma conexões apenas com outros neurônios. De acordo com esse esquema de classificação, essas células são chamadas de interneurônios. Comprimento do axônio. Alguns neurônios possuem longos axônios que se estendem de uma parte do encéfalo para outra. Estes são chamados de neurônios de Golgi tipo 1, ou neurônios de projeção. Outros neurônios possuem axônios curtos, que não vão além do entorno do corpo celular. Estes são chamados de neurônios de Golgi tipo 2, ou neurônios de circuito local. No córtex cerebral, por exemplo, as células piramidais geralmente apresentam longos axônios que se estendem para outras áreas do encéfalo e, portanto, são neurônios de Golgi tipo 1. As células estreladas, ao contrário, apresentam axônios que nunca deixam o córtex cerebral e, portanto, são neurônios de Golgi tipo 2. Classificação pela expressão gênica. Sabemos, atualmente, que a maioria das diferenças entre os neurônios pode ser explicada em termos genéticos. Por exemplo, as diferenças na expressão gênica determinam que as células piramidais e as estrelares desenvolvam formatos distintos. Quando se conhece uma diferença genética, essa informação pode ser utilizada para criar um camundongo transgênico, que permite a investigação detalhada dos neurônios de determinada classe. Por exemplo, um gene exógeno que codifica uma proteína fluorescente pode ser introduzido e ficar sob o controle de um gene promotor específico de um tipo celular. A proteína fluorescente verde, codificada por um gene descoberto em medusas, é comumente utilizada na pesquisa em neurociências.
Quando iluminada com um determinado comprimento de onda, a GFP fluoresce em verde brilhante, permitindo a visualização do neurônio em que ela estiver sendo expressa. Métodos de engenharia genética têm sido muito utilizados para medir e manipular as funções dos neurônios de diferentes categorias. Sabemos, há algum tempo, que uma importante maneira de se diferenciar neurônios é pelos neurotransmissores que estes produzem e liberam. As diferenças nos neurotransmissores derivam de diferenças na expressão das proteínas envolvidas na síntese, estocagem e utilização de neurotransmissor. A compreensão dessas diferenças na expressão gênica permite uma classificação de neurônios com base em seus neurotransmissores. Por exemplo, todos os neurônios motores que comandam os movimentos voluntários liberam acetilcolina nas suas sinapses. Essas células motoras são classificadas, então, como colinérgicas, isto é, elas expressam os genes que permitem o uso de um neurotransmissor específico. Conjuntos de células que utilizam o mesmo neurotransmissor constituem os sistemas de neurotransmissores no encéfalo. Glia. Apesar da maior atenção neste capítulo ser dada aos neurônios, justificada pelo estado atual do conhecimento, alguns neurocientistas consideram a glia como o gigante adormecido da neurociência. De fato, seguimos descobrindo que a glia contribui de maneira muito mais importante para o processamento das informações no sistema nervoso central do que tem sido considerado ao longo da história. Apesar disso, as evidências continuam indicando que a glia contribui para a atividade neural, principalmente oferecendo suporte às funções neuronais. Ainda que seu papel possa ser subordinado, sem a glia o sistema nervoso não funcionaria corretamente. Astrócitos. As células glias mais numerosas no encéfalo são os astrócitos. Essas células preenchem os espaços entre os neurônios. O espaço existente entre os neurônios e os astrócitos no encéfalo mede apenas 20 nanômetros de espessura. Consequentemente, os astrócitos provavelmente influenciam a possibilidade de um neurito crescer ou se retrair. Um papel essencial dos astrócitos é a regulação do conteúdo químico desse espaço extracelular. Por exemplo, os astrócitos envolvem as sinapses no sistema nervoso central, restringindo a difusão de moléculas neurotransmissoras que foram liberadas. Os astrócitos também possuem proteínas especiais em suas membranas que removem ativamente os neurotransmissores da fenda sináptica. Uma descoberta recente e inesperada é que a membrana dos astrócitos também apresenta receptores para os neurotransmissores que, assim como nos neurônios, podem desencadear eventos bioquímicos e elétricos no interior da célula glial. Além de regular os neurotransmissores, os astrócitos também controlam rigorosamente as concentrações extracelulares de diversas substâncias que poderiam interferir na função neuronal adequada. Por exemplo, os astrócitos regulam a concentração de íons potássio no líquido extracelular. Glia formadora de mielina. Ao contrário dos astrócitos, a função principal dos oligodendrócitos e das células de Seva é bem clara. Essas células gliais formam as camadas de membrana que fazem o isolamento dos axônios. Alan Peters, anatomista da Universidade de Boston, foi um pioneiro no estudo do sistema nervoso com microscopia eletrônica e mostrou que esse envoltório, chamado de mielina, enrola-se, formando uma espiral que envolve os axônios. Como o axônio se ajusta ao interior desse envoltório espiralado como uma espada em sua bainha, o nome bainha de mielina descreve todo o envoltório. A bainha de mielina é interrompida periodicamente, deixando pequenos espaços onde a membrana axonal está exposta. Esta região é chamada de nódulo de Ranvier. Veremos, no capítulo 4, que a mielina serve para acelerar a propagação dos impulsos nervosos ao longo do axônio. Os oligodendrócitos e as células de Seva diferem em sua localização e em outras características. Por exemplo, os oligodendrócitos são encontrados apenas no sistema nervoso central, ao passo que as células de Seva são encontradas somente no sistema nervoso periférico. Outra diferença é que um único oligodendrócito contribui para a formação da mielina de vários axônios, ao passo que cada célula de Seva mieliniza apenas um único axônio. Outras células não neuronais. Mesmo se eliminássemos todos os neurônios, astrócitos e oligodendrócitos ainda restariam outras células no encéfalo. Primeiro, células especiais, chamadas de células ependímais, formam a camada de células que atapeta os ventrículos no encéfalo e desempenham um papel no direcionamento da migração celular durante o desenvolvimento do encéfalo. Segundo, uma classe de células, chamada de microglia, atua como células fagocitárias que fazem a remoção de fragmentos celulares gerados pela morte ou degeneração de neurônios e da glia. A microglia tem atraído muito interesse recentemente, pois parece estar envolvida na remodelação de conexões sinápticas, eliminando-as. Como vimos no quadro 2. 3. A microglia pode migrar para o encéfalo a partir do sangue, e os distúrbios dessa invasão microglial podem interferir nas funções encefálicas e no comportamento.
Por fim, além de células gliais e ependímais, o encéfalo também possui vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares, que levam sangue com nutrientes essenciais e oxigênio aos neurônios. Considerações finais. A partir do aprendizado sobre as características estruturais de um neurônio, vislumbramos como os neurônios e suas diferentes partes funcionam, pois a estrutura está relacionada à função. Por exemplo, a ausência de ribossomos nos axônios indica corretamente que as proteínas presentes na terminação axonal devem ser fornecidas pelo soma, por meio do transporte axoplasmático. Um grande número de mitocôndrias na terminação axonal sugere corretamente uma grande demanda energética. A estrutura elaborada da arborização dendrítica indica uma especialização, buscando o formato ideal para o recebimento das informações aferentes e, de fato, esse é o local onde a maioria das sinapses são formadas com os axônios de outros neurônios. Desde a época de início, é reconhecido que uma importante característica dos neurônios é o retículo endoplasmático rugoso. O que isso nos ensina acerca dos neurônios? Lembre-se que o retículo endoplasmático rugoso é um sítio para a síntese de proteínas destinadas à inserção na membrana. Veremos, a seguir, como as várias proteínas da membrana neuronal determinam as características exclusivas dos neurônios para transmitir, receber e armazenar informações. Começaremos nosso passeio pelo soma, a parte central e aproximadamente esférica do neurônio. O corpo celular de um neurônio típico possui aproximadamente 20 mm de diâmetro. O fluido aquoso no interior da célula, chamado de citosol, é uma solução salina rica em potássio, separada do meio externo pela membrana neuronal. Dentro do soma, diversas estruturas delimitadas por membranas são coletivamente chamadas de organelas. O corpo celular de um neurônio contém as mesmas organelas encontradas nas demais células animais. As mais importantes são o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o aparelho de Golgi e as mitocôndrias. Tudo o que está contido no interior da membrana celular, incluindo as organelas, mas excluindo o núcleo, é referido coletivamente como citoplasma. O núcleo. Esse nome deriva da palavra em latim para nós. O núcleo de uma célula é esférico, localizado centralmente, com diâmetro entre 5 e 10 milímetros. É delimitado por uma dupla membrana, chamada de envelope nuclear. O envelope nuclear é todo perfurado, formando poros que medem aproximadamente 0,1 milímetros de diâmetro. Dentro do núcleo estão os cromossomos, que contêm o material genético, o DNA. Seu DNA foi transmitido para você a partir de seus pais, e ele contém a informação para formar todo o seu corpo. O DNA de cada um de seus neurônios é o mesmo, assim como é o mesmo DNA que está presente nas células do seu fígado, rim ou outros órgãos. O que distingue o neurônio de uma célula hepática são as partes específicas do DNA que estão sendo utilizadas para compor a célula. Esses segmentos do DNA são chamados de genes. Cada cromossomo contém uma dupla fita de DNA entrelaçada, ininterrupta e com 2 nanômetros de largura. Se o DNA de todos os 46 cromossomos humanos fosse desenrolado e alinhado, ponta a ponta, ele poderia somar mais de 2 metros de comprimento. Se comparássemos o comprimento total do DNA ao total de linhas de letras que compõem este livro, os genes seriam análogos às palavras, individualmente. Os genes medem desde 0,1 milímetros até vários micrômetros de comprimento. A leitura do DNA é conhecida como expressão gênica. O produto final da expressão gênica é a síntese de moléculas chamadas de proteínas, as quais existem em uma grande variedade de formas e tamanhos, realizando diferentes funções e concedendo aos neurônios praticamente todas as suas características exclusivas. A síntese proteica, ou produção de moléculas proteicas, ocorre no citoplasma. Como o DNA nunca deixa o núcleo, deve haver um intermediário que carregue a mensagem genética até os locais de síntese no citoplasma. Essa função é realizada por outra macromolécula, chamada de ácido ribonucleico mensageiro, ou RNA-M. O RNA-M consiste em uma cadeia de 4 diferentes nucleotídeos unidos em diversas sequências. A sequência específica de nucleotídeos na cadeia representa a informação no gene, assim como uma sequência de letras confere o significado a uma palavra escrita. O processo de produção de uma sequência de RNA que contém a informação de um gene é chamado de transcrição, e o RNA-M resultante é chamado de transcrito. Os genes codificadores de proteínas estão intercalados por fragmentos de DNA, cuja função segue, ainda, pouco compreendida. Algumas dessas regiões, entretanto, são reconhecidas como importantes para regular a transcrição. Em uma extremidade do gene está o promotor, a região onde a enzima que sintetiza o RNA, a RNA polimerase, ligase para iniciar a transcrição. A ligação da polimerase ao promotor é precisamente regulada por outras proteínas, chamadas de fatores de transcrição.
Na outra extremidade está uma sequência de DNA, chamada de sequência de término, que a RNA polimerase reconhece como ponto final para a transcrição. Além das regiões do DNA que não codificam proteínas e que estão flanqueando as sequências gênicas, há frequentes fragmentos de DNA dentro do gene que não podem ser usados para codificar uma proteína. Essas regiões intercaladas são chamadas de introns, ao passo que as sequências codificantes são chamadas de exons. Os transcritos primários possuem ambos, introns e exons, mas, então, por meio de um processo chamado de cortejunção do RNA, ou splicing, os introns são removidos e os exons restantes são fusionados. Em alguns casos, determinados exons também são removidos com os introns, produzindo um RNA, M distinto, que, na verdade, codifica uma proteína diferente. Assim, a transcrição de um único gene pode dar origem a diferentes moléculas de RNA, M, e de proteínas. Os transcritos de RNA, M emergem do núcleo através dos poros presentes no envelope nuclear e dirigem-se para os sítios de síntese proteica em algum local do neurônio. Nesses sítios, a molécula de proteína é sintetizada da mesma forma como foi a de RNA, M pela ligação de muitas moléculas pequenas, formando uma cadeia. No caso das proteínas, os blocos constitutivos são os aminoácidos, dos quais há 20 tipos diferentes. Essa síntese proteica a partir de aminoácidos, sob o controle do RNA, M, é chamada de tradução. O estudo científico desse processo, que inicia com o DNA nuclear e termina com a síntese de moléculas proteicas na célula, é chamado de biologia molecular. Genes neuronais, variação genética e engenharia genética. Os neurônios diferem das demais células do corpo, devido aos genes específicos que expressam como proteínas. Um novo conhecimento desses genes é atualmente possível pelo genoma humano, a sequência completa do DNA que constitui a informação genética de nossos cromossomos e que foi sequenciado. Já conhecemos as 25.000 palavras que formam nosso genoma e sabemos onde esses genes estão localizados em cada cromossomo. Além disso, estamos aprendendo quais genes são expressos unicamente nos neurônios. Esse conhecimento tem pavimentado o caminho para a compreensão da base genética de diversas doenças do sistema nervoso. Algumas doenças resultam da falta de longos segmentos de DNA que contêm vários genes. Em outras doenças, os genes estão duplicados, levando a uma superexpressão de proteínas específicas. Esses tipos de erros, denominados variações do número de cópias gênicas, ocorrem frequentemente no momento da concepção, quando a combinação de DNA paternal e maternal origina o genoma da prole. Tem sido demonstrado que alguns exemplos de transtornos psiquiátricos sérios, incluindo o autismo e a esquizofrenia, podem ser causados por variações do número de cópias gênicas nas crianças afetadas. Outros distúrbios do sistema nervoso são causados por mutações e erros de tipografia, em um gene ou nas regiões que flanqueiam o DNA, que regulam a expressão gênica. Em alguns casos, uma única proteína pode estar muito anormal ou estar faltando, perturbando a função neuronal. Um exemplo é a síndrome do X frágil, um distúrbio que se manifesta como deficiência intelectual e autismo e é causado pela alteração de um único gene. Muitos dos nossos genes carregam pequenas mutações, chamadas de polimorfismos de um único nucleotídeo, os quais são análogos a pequenos erros de soletrar causados pela mudança de uma única letra. Esses erros são normalmente benignos, como a diferença entre aterrissar e aterrissar, soletra-se de modo diferente, mas com o mesmo significado. Entretanto, as mutações podem, algumas vezes, afetar a função proteica. Esses polimorfismos de nucleotídeos, isolados ou em conjunto com outros, podem afetar a função neuronal. Os genes formam o sistema nervoso e compreender como eles contribuem para a função neuronal tanto em organismos saudáveis como em doentes é um dos principais objetivos das neurociências. Um avanço importante foi o desenvolvimento de ferramentas para a engenharia genética, formas de modificar organismos por meio de inserções ou mutações gênicas. Essa tecnologia tem sido mais utilizada em camundongos, uma vez que eles são mamíferos que se reproduzem rapidamente e possuem um sistema nervoso similar ao nosso. Atualmente, é comum em neurociências falar em camundongo nocaute, no qual um gene foi deletado. Esses camundongos podem ser utilizados para o estudo do desenvolvimento de uma doença, como o X frágil, com a finalidade de tratá-la. Outra abordagem utilizada tem sido a produção de camundongos transgênicos, nos quais um gene foi introduzido ou superexpresso. Esses novos genes são chamados de transgenes. Camundongos modificados por substituição também têm sido criados, em que um gene nativo é substituído por um transgene modificado. Veremos muitos exemplos neste livro de como animais manipulados geneticamente vêm sendo utilizados nas neurociências. As descobertas que permitiram a manipulação genética de camundongos têm revolucionado a biologia. Os pesquisadores que realizaram este trabalho foram reconhecidos com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 2007.
Martin Evans, da Universidade de Cardiff, Oliver Smith, da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e Mario Capecchi, da Universidade de Utah. Retículo endoplasmático rugoso. Os neurônios utilizam a informação dos genes, sintetizando proteínas. A síntese proteica ocorre no citoplasma em estruturas globulares densas, chamadas de ribossomos. O transcrito de RNA, M. Ligase aos ribossomos, e estes traduzem as informações contidas no RNA, M para sintetizar uma molécula de proteína. Em outras palavras, os ribossomos utilizam o molde fornecido pelo RNA, M, para produzir proteínas a partir do substrato bruto na forma de aminoácidos. Nos neurônios, muitos ribossomos estão ligados a pilhas de membranas, chamadas de retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é mais abundante nos neurônios do que na glia ou na maioria das demais células não neuronais. De fato, já fomos apresentados ao retículo endoplasmático rugoso por outro nome: corpúsculos de Nício. Essa organela se impregna com o corante que Nício introduziu há mais de 100 anos. O retículo endoplasmático rugoso é um importante sítio de síntese proteica nos neurônios, mas nem todos os ribossomos ficam ancorados ao retículo endoplasmático rugoso. Muitos flutuam livres, sendo denominados ribossomos livres. Muitos ribossomos livres podem parecer unidos por um filamento. Estes são chamados de polirribossomos. O filamento é uma única fita de RNA, M, e os ribossomos associados estão trabalhando nela para sintetizar múltiplas cópias da mesma proteína. Qual é a diferença entre as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e aquelas sintetizadas por ribossomos livres? A resposta parece depender da função ou do destino da molécula de proteína. Se esta for destinada a permanecer no citosol do neurônio, então o transcrito de RNA, M dessa proteína se afasta dos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso e gravita em direção aos ribossomos livres. Entretanto, se a proteína está destinada a ser inserida na membrana da célula ou de uma organela, então está sintetizada no retículo endoplasmático rugoso. À medida que a proteína é sintetizada, ela é alinhavada na membrana do retículo endoplasmático rugoso, onde fica presa. Não é surpresa que os neurônios são tão ricos em retículo endoplasmático rugoso, pois, como veremos nos capítulos seguintes, as proteínas especiais de membrana são as que conferem a essas células sua notável capacidade de processar informações. Retículo endoplasmático liso e aparelho de Golgi. O restante do citosol do corpo celular neuronal está repleto de pilhas de organelas membranosas que lembram muito o rugoso sem os ribossomos, tanto que uma dessas estruturas é chamada de retículo endoplasmático liso, ou retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso é bastante heterogêneo e assume diferentes funções em diferentes locais. Alguns retículo endoplasmático liso são contínuos ao retículo endoplasmático rugoso, e acredita-se que sejam os locais onde as proteínas que emergem da membrana são cuidadosamente dobradas, assumindo sua estrutura tridimensional. Outros tipos de retículo endoplasmático liso não desempenham um papel direto no processamento das moléculas proteicas, mas regulam as concentrações intracelulares de algumas substâncias, como o cálcio. As pilhas de discos de membrana no soma, dispostas longe do núcleo, constituem o aparelho de Golgi, descrito em 1898 por Camilo Golgi. Esse é um sítio de intenso processamento químico pós-tradução de proteínas. Acredita-se que uma função importante do aparelho de Golgi seja a distribuição de certas proteínas destinadas a diferentes partes do neurônio, como os axônios e os dendritos. A mitocôndria. Outra organela muito abundante no soma é a mitocôndria. Nos neurônios, essas organelas com forma alongada como salsichas medem aproximadamente 1 milímetro de comprimento. Envolta pela membrana externa está a membrana interna, que forma uma série de pregas, chamadas de cristas. Entre as cristas existe um espaço chamado de matriz. As mitocôndrias são o local da respiração celular. Quando uma mitocôndria inspira, ela internaliza ácido pirúvico e oxigênio, os quais permeiam o citosol. Dentro do compartimento interno da mitocôndria, o ácido pirúvico entra em uma série complexa de reações bioquímicas, chamada de ciclo de Krebs, assim denominada em homenagem ao pesquisador anglo-germânico Hans Krebs, que propôs essa via metabólica. Em 1937, os produtos bioquímicos do ciclo de Krebs geram energia, que, por outra série de reações dentro das cristas, resulta na adição de fosfato ao difosfato de adenosina, produzindo trifosfato de adenosina, a fonte de energia da célula. Quando a mitocôndria respira, 15 moléculas de trifosfato de adenosina são liberadas para cada molécula de ácido pirúvico metabolizado. O trifosfato de adenosina é a moeda energética da célula. A energia química armazenada no trifosfato de adenosina é utilizada para manter a maioria das reações bioquímicas de um neurônio.
Por exemplo, como veremos no capítulo 3, proteínas específicas da membrana neuronal utilizam a energia gerada pela quebra da molécula de trifosfato de adenosina em difosfato de adenosina para bombear certas substâncias através da membrana, estabelecendo concentrações diferentes entre os meios interno e externo do neurônio.